Se você tem a esperança de que vai melhorar de vida apostando, talvez seja legal você conhecer uma pessoa que foi bem sucedida nesse meio. Que tal o famoso Castor de Andrade? Esse foi um bicheiro, talvez o bicheiro, reinou soberano no Rio de Janeiro entre as décadas de 60 e 90 do século passado. Tinha um time de futebol sob suas ordens, o Bangu, tinha uma escola de samba, a Mocidade Independente de Padre Miguel, tinha centenas de bancas de aposta e outros negócios, digamos, tangenciais à lei, sabe como? Mas esse é o Brasil, né? E nem o Castor de Andrade tá livre do crime. Eu fui surpreendido às 11 horas da noite. Quando fui fechar o portão, o sujeito me apontou um revólver e em seguida apontou o revólver logo pro segurança que estava na casa. E eu pedi a ele para ter calma, porque ele realmente tinha chegado no lugar certo. Se o problema dele era dinheiro e joias, ele tinha ido no lugar ideal, no lugar certo. De forma que ele não devia se preocupar com aquele negócio. E convidei a entrar, e o outro comparsa entrou também, e o terceiro, quando chegou, ficou surpreendido e disse: meu Deus do céu, é a casa do Dr. Castor, vamos embora que pintou sujeira. E aí pediu desculpa e foram embora. E os três foram. E você falou que não, tudo bem, pode ir. Não, claro. Não contestei a saída dele. Não protestou. Não protestei quando saí do desvio. Tá vendo? O Dr. Castor é gente como a gente. Livros foram escritos em nome dele, documentários foram gravados, músicas foram compostas, guerras foram travadas por causa desse homem. E ainda assim, ele lidou com os desafios cotidianos de cada um de nós, igualzinho. Quer dizer, em termos, né? O meu assaltante também me reconheceu, mas levou o meu relógio. É mesmo, João Soares, me dá o relógio. Eu sou o Arvro e esse é o meu textão sobre jogatina. É desconcertante pensar que o jogo do bicho continua proibido enquanto as bets estão com tudo aí no Brasil. Porque o jogo do bicho tem uma história que é nacional e singela. Porque tudo começa com um zoológico que estava à beira da falência e aí resolve fazer ali uns sorteios no final do dia que é para ter o que dá de comer para os bichos. É uma história bonitinha, né? Apesar das chacinas. Vamos combinar que as bets, elas não têm o carisma da contravenção desses outros tempos, né? É um esquema sem rosto e que na prática tira o dinheiro do Bolsa Família e leva direto para paraísos fiscais, que é onde essas empresas estão sediadas em quase 100% dos casos. O documento traça um perfil entre os apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram 3 bilhões para as casas de apostas. Apenas no mês de agosto, cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas. Segundo o Banco Central, a estimativa considera os consumidores que realizaram pelo menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o mês de agosto de 2024, que foi o mês de referência dos dados. Com todo respeito ao meu amigo apostador, mas eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje concordando que a aposta nada mais é do que um jeito de taxar as pessoas que não sabem fazer conta. Tá certo quem disse que a aposta é um jeito de taxar as pessoas que são ruins de matemática. Também tá certo quem disse que a banca sempre vence. E é por isso que eu comecei falando do Castor. O Castor era a personificação da banca. E como a banca sempre vence, então o Castor também era ele mesmo a personificação da vitória. O Castor era malandro demais, cara. O Castor era bonito. Ele era um cara bonito. que tinha... Bonito, malandro. Tinha pinta, né? Malandro. Poxa, adorado por toda a alta sociedade. Inteligentíssimo, entendeu? Essa adoração toda aí permitiu que ele pudesse ser, ao mesmo tempo, um contraventor e uma celebridade nacional. Quem ligasse a TV no noticiário esportivo ia ver o Castor treinando o time dele, o Bangu. O técnico Moisés foi ao Equador observar o adversário, mas o time não parou de treinar não. O homem forte do time, o Castor de Andrade, foi para o campo e assumiu o lugar dele. Volta pro lugar, Ado! Volta pro teu lugar, Ado! Bravo! Toca logo, Peri! Toca
Peri logo! Boa jogada! Offside! Ô juiz! Qual a expectativa do senhor em relação à Taça Libertadores da América? A esperança de que a gente possa ter de volta os jogadores contundidos e formar o necessário conjunto para apresentar o futebol que o Bangu sempre teve. Carnaval, lá estava ele discursando para sua mocidade independente, pedindo ali um desfile carregado na força do ódio. Mocidade, você também é assim. Sofreste o ano passado a injustiça de notas que não fizeram jus ao teu valor. Não foste campeão. Mas como um homem de fibra, tu também, comunidade de Padre Miguel, vai sacudir a poeira, vai dar a volta por cima e vai ganhar este campeonato. Fala, mocidade! Quero todos desfilando com amor, com raiva das injustiças, com raiva de tudo mais que tira o nosso valor e caminhar célere para a vitória, 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 mocidade. O Castor até foi enquadrado em um ou outro momento da biografia dele, mas até nesses momentos aí ele se revelou um malandro, e um malandro vitorioso. A banca nunca perde, meu amigo, nem mesmo quando chega a polícia. Até que vem uma reportagem de denúncia que, porra, a prisão do Castor tinha virado um 5 estrelas. Telão, ele recebia comida do Antiquários, né? Todo dia. Vinhos do tempo do Marquês de Pombal, né? Aquele negócio louco, o ar-condicionado. E a maior esculhambação, a vergonha absoluta, inacreditável. Reformou os carros da polícia. Com o argumento de que estava preocupado com a segurança pública. Ou seja, preso, reformando os carros, reformou cela. Não, eu tô muito preocupado com a segurança pública. Eu falei, porra, preocupado com a segurança pública. É ameaça à segurança pública. E ele preocupado com a segurança pública. Eis no Rio de Janeiro. Uma promiscuidade brava. A promiscuidade triste, a gente brinca, mas, porra, complicadíssima. Porque é impressionante. É impressionante, cara. Toda essa conversa sobre o Castor de Andrade é para mostrar para você, meu amigo apostador, como é um malandro de verdade. Encaremos os fatos, vai. Quando o ladrão entra na casa do apostador, ele não desiste do assalto. E quando a polícia prende o apostador, ele também não fica numa mansão. O apostador também não tem o próprio clube de futebol, nem a própria escola de samba. E muito, mas muito menos o respeito e a admiração da elite local. Esses são os privilégios da banca de apostas e não do apostador. Diz o ditado que todo dia um malandro e um otário saem de casa. Se o dono da banca de apostas é sempre um malandro, então o que é o apostador? Um otário? Sem ofensa, né? Eu sei que você considera que você detém grandes conhecimentos sobre futebol, eu sei que você considera que esses conhecimentos fazem de você um malandro capaz de falir a banca. Eu sei que você considera que as suas apostas são algum tipo de ciência que você está estudando, que você está se esforçando para entender. Eu respeito esse esforço, mesmo. O que eu não sei é se esse esforço está bem direcionado, mas aí longe de mim, né? Questionar o coach de apostas que está aí pegando a sua grana. E nos últimos anos descobrimos as apostas esportivas. Sim, um hobby, uma forma desafiadora de deixar o esporte ainda mais divertido. Mas a gente sabe, ninguém quer perder dinheiro, né? E sim, muitos ainda decidem se profissionalizar no mundo das apostas. Bem, seria uma maneira bem legal de ganhar dinheiro dentro do futebol, né? Mas para isso é preciso muito mais que apenas saber tudo de futebol. Por isso, criamos a Academia OddsScanner. O apostador esportivo pode até se considerar malandro quando ele se compara com o sujeito que está metido no jogo do tigrinho, que nada mais é que um jogo do bicho, só que sem o carisma do Castor de Andrade. Mas aí eu te pergunto, será que o apostador esportivo continua sendo um malandro quando comparado ao William Rogato? Você não sabe quem é o William Rogato? Olha que se você soubesse, talvez você não tivesse apostando tanto, hein? William Rogato é o rei do rebaixamento, líder de um esquema que manipulava resultados dos jogos
para fazer dinheiro num esquema ilegal de apostas. Então eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores e automaticamente hoje eu tenho, vou falar assim, você vai até brincar, eu espero que vocês não... Mas eu tenho, hoje eles me chamam porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. Esse depoimento do William na CPI da manipulação dos jogos tem tudo para fazer você repensar os seus hábitos como apostador. Então a gente vai ouvir esse depoimento com calma e vai pensar nele com mais calma ainda no próximo segmento. Antes disso, a mensagem de quem traz esse vídeo até você. Posso te pedir para chegar mais pertinho? Entra na minha televisãozinha, vem. Aê, muito obrigado por ter aceitado o convite desse esquisitão para entrar no cafofo dele. Suponho que essa seja uma grande prova de confiança. Valeu mesmo. Eu queria fazer um agradecimento, e como é sincero, é legal que seja de pertinho, né? Quero muito agradecer a Insider, não apenas pela experiência que os produtos me proporcionaram ao longo desse ano, mas também pela oportunidade, porque eu nunca tinha tentado a minha mão nessa coisa de fazer publi ou até de vender. Para ser sincero, talvez eu tivesse até algum preconceito contra a atividade da venda. É claro que, como todo preconceito, esse se revelou um erro bem idiota, né? O que eu descobri com essa experiência é que é digno e até divertido compartilhar com as pessoas as boas experiências que você teve com um determinado produto ou com um determinado serviço que conquistou a sua confiança. O conteúdo que eu mais gostei de fazer nesse ano foi um comercial de cueca, aquele em que rola uma comparação entre a cueca e o saco de fruta. Opa, foi polêmico. Se o saco de fruta fica apertado aqui em cima e folgado aqui embaixo, não é legal. As laranjas ficam indo para um lado, para o outro, às vezes uma laranja tropeça ali na banana, é um horror, ninguém fica confortável num saco assim. Eu só usei saco de fruta ruim a vida inteira, eu dava o desconforto como uma consequência natural de ter as frutas, entendeu? Sabe como? Até que eu conheci os sacos de fruta, quer dizer, cuecas da Insider. Quando eu enviei essa publi pra Insider, eu tava meio inseguro, sabe? Mas eles aceitaram e foi mó maneiro fazer, as pessoas também gostaram. E, sério, a cueca é uma experiência em tanto. Mudou muita coisa pra mim. As tecnologias incorporadas nesses produtos são reais e a qualidade da manufatura tá lá. Então, assim, eu só tive experiência maravilhosa com isso, sabe? E compartilhar experiência boa, coisa gostosa, é uma das razões que me traz aqui para essa distinta plataforma de vídeos. Então, pela última vez, nesse 2024, eu deixo aqui meu convite para que você visite a loja da Insider. E nessa visita, leva aí a companhia do nosso cupom Meteoro15, 15% de desconto em toda a loja. Todas as peças lá são matadoras, tá? A minha preferida é a cueca, de fato, pelo conforto, assim, que eu nunca tinha visto igual, mas a camiseta aqui também bate um bolão, sabe? Versátil, dá pra usar pra tudo, pra fazer exercício, pra ficar em casa, pros serviços gerais. A que eu tô usando é a M, mas lá na loja você encontra a do P, o XXGG e em várias outras cores também. Então, muito obrigado, Insider, por tudo, né? E principalmente pela oportunidade de aprendizado. Se a gente for continuar fazendo isso no Meteoro, ou sabe Deus em que canal, não sei como é que é o futuro, eu prometo ser o segundo melhor calvo do Brasil nessa tarefa. O primeiro sempre vai ser o Carlos Moreno, né? Não tenho ilusão nenhuma de superar esse cara. Valeu! Uma das grandes atrações da TV Senado nesse 2024 é a CPI da manipulação dos jogos. Os depoimentos estão mostrando assim um nível de interferência no esporte que faz qualquer torcedor brasileiro se sentir ingênuo, para não usar de novo a palavra otário. Não, porque se as nossas competições ainda têm alguma credibilidade, é só porque ninguém está prestando atenção nesse negócio, tá? O que nos leva de volta a ele, William Rogato. Vamos lá. Eu fiz uma viagem para Las Vegas e brilhantemente comecei a ver cassinos e me apaixonei por cassinos. Isso eu tinha 19 anos de idade. E aí me apaixonei por cassinos e apostas. E aí comecei a querer abrir uma casa de aposta. Porém, eu comecei a analisar que os fatos das casas de aposta, que a gente chama de ODDs, eu não sei como vocês conhecem aí, mas a mais conhecida é o ODD, né, que é o que faz o multiplicador, tá? E aí eu comecei a ver que se eu tomasse o número certo de gols,
eu poderia pegar esse multiplicador aí e fazer vezes 10, vezes 15. O que significa isso? Se eu colocasse R$1.000, eu teria 15 mil de volta. Se eu colocasse R$1.000, eu teria 10 mil de volta. Ok? E, mediante a isso, eu comecei a montar na minha mente algo que eu poderia fazer diferente. E aí foi quando eu iniciei no Campeonato Paulista. O time estava com... Que ano isso? Isso foi em 2009. Ouviu aí, né? 2009, faz tempão. E naquela época, Bet era só nome de tia. A brecha na lei que permitia a operação dessas empresas veio só em 2016 no governo Temer. Então, naquele tempo, 2009, as apostas eram ilegais, eram mais restritas, faziam circular muito menos dinheiro. E mesmo naquelas condições, as bancas de aposta já tinham poder para manipular os resultados dos jogos. Imagina agora! E o mais incrível no depoimento do Willian é que parece que ele está orgulhoso desse pioneirismo dele aí na malandragem. Cena no clube, tá? Então, aí entrava eu. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá? Que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à sua posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho e eles falavam, poxa, a gente tá sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E aí foi onde eu iniciei, tá? Essa prática. Eu acredito, não sei se foi um dos primeiros, mas eu acredito que sim, tá? O Willian diz que tem áudios para provar o que está dizendo, confessou que às vezes precisava molhar a mão dos árbitros. Coisa de R$50 mil por jogo. Para ele, pô, uma gorjeta, né? Uma gorjeta porque o rei do rebaixamento teria lucrado por baixo R$300 milhões nesse esquema. E aí eu pergunto a você, meu amigo apostador que me ouviu com paciência até aqui, de quem você acha que eram os R$300 milhões que foram parar na conta do Willian, o nosso rei do rebaixamento? Se você souber a resposta correta para essa pergunta, você vai perceber que tem sido feito de otário. E quer saber? Isso vai ser ótimo, porque se reconhecer numa situação ruim é o primeiro passo para poder sair dela. É a palavra honesta de quem já foi feito de otário muitas vezes nessa vida. Ó, que nisso eu tenho experiência, hein? Você, meu amigo apostador, você tem dito para si mesmo que pode parar quando você quiser. Outras pessoas dariam risada dessa sua frase, mas eu conheço muito bem o seu problema, então eu acredito em você. Sim, você pode parar no momento em que você quiser, desde que esse momento seja o agora. Mais do que nunca, boa sorte! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Foi um roteiro complicado, viu? É difícil manifestar respeito pelas pessoas, pelos problemas delas e ao mesmo tempo pedir que elas se aceitem como otárias. Mas aí, de novo, eu tenho experiência nesse negócio, tá? Eu também tenho meus vícios, eu também tenho minhas compulsões e tô numa guerra permanente e eterna contra essas coisas. E aí eu digo o seguinte pra você, nós temos inimigos em comum. Sabe o que isso significa? Que a gente pode muito bem estar do mesmo lado. De novo, boa sorte, tá? Valeu!